Você já teve a sensação de que o seu silêncio estava falando mais alto que 1000 palavras? Que ao invés de reagir, simplesmente se afastar, foi a sua maior prova de poder? E se eu te dissesse que esse silêncio não foi fraqueza, mas sim o início de uma revelação espiritual que vai expor quem realmente é você? E quem nunca deveria ter tido acesso à sua energia? Antes de seguirmos com essa mensagem que pode virar uma chave dentro de você, quero que você faça agora 3 coisas muito importantes. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você garante que nenhum conteúdo como este passe despercebido, porque aqui cada palavra carrega uma verdade que pode mudar destinos. E mais, comenta agora mesmo: meu silêncio é sagrado. Não é só um comentário, é um decreto, um compromisso público com a sua nova versão, com a sua energia elevada e com o fim de tudo que tentou te aprisionar. Porque hoje você vai entender por que a sua ausência foi a resposta mais poderosa que você já deu. Poucos reconhecem que o som mais aterrorizante no universo espiritual não é um grito, mas o silêncio. Um silêncio que não representa fraqueza, mas sim domínio. É o som que ecoa quando alguém, após ter sido traído, decepcionado e subestimado, escolhe não reagir, mas desaparecer com dignidade. Não foi um gesto de fuga. Foi a assinatura silenciosa de quem compreendeu que certas batalhas não se vencem com palavras, mas com ausência. Esse silêncio, carregado de intenção, confundiu os inimigos, desestabilizou as máscaras e desencadeou uma onda de insegurança em todos que apostavam na sua queda. Eles esperavam lágrimas, confusão, gritos de desespero. Planejaram o caos e prepararam cadeiras para assistir ao seu colapso. Mas o que viram foi o contrário. Você ergueu-se sem anunciar, olhou em silêncio e partiu como se soubesse algo que eles nunca entenderiam. Aquela ausência falou mais do que qualquer confronto. Era um tipo de silêncio que não pedia explicação, apenas decretava: a partir de agora, estou além do seu alcance. Esse silêncio não foi omissão, foi estratégia. Não foi fraqueza, foi a mais pura forma de domínio sobre si e sobre o ambiente que queriam controlar. Foi nesse vácuo que a verdade se revelou. Seu silêncio se tornou um espelho e nele cada um foi forçado a encarar o que tentava esconder. Não houve necessidade de discurso, nem provas, nem exposição. Bastou o silêncio para que todos entendessem. O jogo acabou, e quem perdeu foi quem tentou te controlar. A ausência não apenas revelou a traição, mas também a sua maturidade, a sua força e a nova realidade que agora pulsa, onde sua paz é mais poderosa que qualquer tempestade. Em um tabuleiro onde todos apostavam que você era a peça mais frágil, você fez o movimento mais inteligente de todos, um xeque-mate silencioso. Sem levantar a voz, sem anunciar planos, você simplesmente mudou a energia. E ao fazê-lo, expôs todos os que dependiam secretamente da sua queda. O impacto não foi imediato apenas no plano emocional. Ele reverberou em níveis mais profundos, espirituais. Foi como se o universo inteiro assistisse à jogada de mestre que ninguém previu. E ali, naquele exato momento, todos entenderam que a partida havia terminado, e você era quem ditava as regras o tempo todo. Essa jogada não exigiu confronto direto. Pelo contrário, foi feita na leveza, na precisão, na convicção de quem já havia atravessado o vale da dor e emergido mais forte. Os que antes se alimentavam das suas dúvidas e angústias, agora enfrentam o próprio reflexo, porque a sua vitória expôs tudo o que eles esconderam. Suas máscaras caíram sem que você precisasse tocar nelas. Cada um deles percebeu que a sua presença era um favor e a sua saída uma sentença. Nada mais seria como antes. Agora seus oponentes não dormem tranquilos. Revivem a jogada em suas mentes, tentando entender onde perderam o controle.
Mas a verdade é simples: o controle nunca foi deles. A jogada final veio não da emoção, mas da consciência plena de quem você é. E quando alguém age em alinhamento com esse conhecimento, não há força capaz de detê-lo. A jogada não apenas venceu o jogo, ela encerrou um ciclo e selou um novo destino. Preste muita atenção ao que vou te dizer agora, porque isso pode ser o ponto de virada da sua vida. O universo está prestes a liberar uma onda de bênçãos na sua direção. Se você está assistindo a este vídeo, entenda, não é por acaso. É um sinal claro de que algo grandioso está se aproximando, e entre essas bênçãos há uma conquista que vai transformar sua realidade. A casa dos seus sonhos. Sim, este pode ser o ano em que você entra pelas portas do seu novo lar, com paz, prosperidade e a vida que você sempre soube que merecia. E agora eu quero te dar a oportunidade de manifestar gratidão antes da vitória chegar. Se essa mensagem tocou o seu espírito, se você sentiu que esse conteúdo falou direto com a sua alma, clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor simbólico de até $100. Isso não é apenas uma contribuição, é um ato de fé. Um decreto ao universo de que você reconhece a transformação que já começou e está pronto para receber ainda mais. E depois de clicar, comenta aqui nos comentários: "Eu recebo a vitória". Essa frase carrega poder. Ela confirma que você está alinhado com o seu destino. E acredite, quando você declara, confirma e manifesta, o universo responde com abundância. Existe algo profundamente perturbador para os que vivem do caos: uma paz imperturbável. Não aquela paz superficial de quem finge estar bem, mas uma tranquilidade enraizada, poderosa, invencível. Foi essa paz que você acessou quando decidiu não reagir como eles esperavam. Quando, em vez de gritar, você silenciou. Em vez de atacar, recuou. E ao fazer isso, todos que planejavam sua destruição perceberam que haviam se enganado quanto à sua essência. Você não estava em paz por ignorância. Estava em paz porque já tinha vencido por dentro. Essa serenidade não veio de um dia para o outro. Foi construída sobre ruínas, cultivada em noites silenciosas onde só você conhecia a dor que carregava. E o mais impressionante é que quando ela emergiu, ela paralisou todos. As palavras que eles queriam ouvir, confissões, desabafos, brigas, jamais vieram, porque sua resposta foi não responder. E isso, para quem vive de drama, é como uma sentença de morte. Sua calma virou arma, sua ausência virou presença, seu silêncio virou grito. Hoje, o que mais os atormenta não é o que você disse, é o que você se recusou a dizer. Eles não sabem mais como acessar sua mente, seu coração, sua energia. Aquela paz que te envolve agora é como uma muralha invisível. E ela não protege apenas de ataques externos, mas principalmente do veneno emocional que antes te enfraquecia. Sua fúria foi domada, e em seu lugar surgiu algo infinitamente mais assustador. Alguém que não se quebra, apenas evolui. O verdadeiro poder não está em revidar, mas em observar e entender que nem todo ataque merece resposta. Ao não reagir, você fez mais do que se proteger. Você revelou. Revelou o desespero de quem esperava a sua queda. Revelou a carência emocional de quem precisava do seu sofrimento para se sentir superior. Revelou, acima de tudo, a verdade por trás de sorrisos falsos, abraços frios e promessas ocas. A ausência de reação foi um raio-x emocional que expôs a alma de todos ao redor. A não resposta se tornou um código indestrutível. Enquanto todos esperavam o seu colapso, você estava se reconstruindo. Enquanto previam seu fim, você ensaiava o recomeço. Sua ausência nas brigas, sua recusa em se explicar, sua escolha por não alimentar narrativas, tudo isso foi lido como fraqueza por quem não sabe o que é domínio emocional. Mas a verdade sempre esteve ao seu lado. Você não precisou provar nada,
porque a ausência de esforço já era a prova de que o jogo havia terminado. E agora, quem te julgava pelo silêncio vive atormentado pelas perguntas sem respostas. Porque o que você deixou de dizer pesa mais do que qualquer acusação. A ausência virou uma presença constante, uma lembrança de que você foi maior do que tudo o que tentaram fazer com você. Não reagir foi o seu grito mais alto. E com ele, você não apenas se libertou, mas libertou a verdade que eles nunca souberam esconder. Você não fugiu. Você se retirou com precisão cirúrgica, e essa retirada, sem discurso, sem explicação, sem adeus, foi mais poderosa que qualquer enfrentamento. Eles não esperavam isso. Estavam preparados para guerras, não para a sua ausência. Quando você decidiu não mais participar da encenação, todo o teatro desmoronou. A estrutura emocional que sustentava os manipuladores, os invejosos e os mascarados entrou em colapso. Porque o palco sem você simplesmente não fazia mais sentido. Essa saída não foi planejada às pressas. Foi maturada, silenciosa, estratégica. Cada passo foi medido, cada palavra poupada. Enquanto eles contavam com sua dependência emocional, você cultivava sua independência espiritual. Eles pensavam que eram protagonistas da sua história, mas a sua retirada mostrou que eram apenas figurantes de um capítulo que chegou ao fim. Você não se escondeu. Você apenas deixou de se expor. E essa escolha redefiniu tudo. Hoje, eles estão presos em um ciclo que você já transcendeu. Repetem padrões, reencenam dramas, buscam atenção que você já não oferece. E enquanto eles continuam tentando te alcançar por velhas rotas, você segue em outro nível, inalcançável. A retirada estratégica não foi apenas o fim de uma fase, foi o início de um novo tempo, onde você finalmente reconhece seu valor e age de acordo com ele. Enquanto eles insistiam em repetir os mesmos padrões, você já tinha migrado de realidade. A mudança não foi visível de imediato, mas foi profunda. Eles continuavam tentando apertar os mesmos botões, ativar as mesmas reações, usar os mesmos truques. Mas algo havia mudado, e mudou de dentro para fora. Você já não sentia necessidade de se explicar, de justificar, de pedir para ser compreendido, e isso para eles foi como perder a bússola no meio de uma tempestade. Você não estava mais no jogo deles. Você criou um novo tabuleiro com regras próprias, onde drama e manipulação não têm espaço. Eles tentaram te alcançar com velhos mapas emocionais, mas você já navegava por outras águas. Quando perceberam que suas provocações não surtiam mais efeito, que suas ausências não te abalavam, que seus silêncios já não te confundiam, entenderam, perderam o controle. E mais do que isso, perderam o acesso. O espaço que antes ocupavam na sua mente e no seu coração agora estava fechado, selado por algo que eles não conseguem compreender. Discernimento. Você deixou de reagir, passou a agir. E essa mudança desfez todos os laços que te mantinham preso ao passado. Hoje quem olha para você vê alguém que parece inalcançável, mas não por arrogância. É por discernimento. Você não está distante, está protegido, não está em silêncio, está sintonizado. E isso os deixa perdidos. Porque não dá mais para jogar com quem já não reconhece o campo. A nova realidade não foi anunciada. Foi construída em segredo, em dor, em coragem. E agora que você habita nela, não há retorno possível. Houve um momento silencioso e poderoso em que você despertou. E esse despertar não veio de um livro, nem de uma conversa inspiradora. Veio da dor, do esgotamento, do cansaço de ser manipulado, subestimado, ignorado. A dor se acumulou até transbordar em consciência. E quando a luz acendeu dentro de você, tudo mudou. Você enxergou quem nunca esteve ao seu lado de verdade, percebeu os jogos emocionais, os padrões de controle, as promessas vazias e entendeu. Continuar naquele ciclo seria uma traição contra si mesmo.
Esse despertar te tirou da hipnose emocional em que vivia. Você deixou de acreditar nas desculpas, nas justificativas, nos ciclos repetidos. Passou a ver com clareza, a sentir com nitidez, a responder com sabedoria. Foi como tirar uma venda e enxergar um campo minado, onde antes achava que havia segurança. Não foi fácil. Despertar dói, mas a dor da consciência é 1000 vezes melhor do que a anestesia da submissão. Você escolheu sentir, e isso te libertou. Agora, cada passo que você dá vem de um lugar novo. Não mais da carência, mas da convicção. Não mais da busca por validação, mas da certeza de quem você é. E o mundo ao seu redor, antes confortável com a sua cegueira, não sabe lidar com o novo você. Porque um ser desperto não é controlável, não é manipulável, é livre. E a liberdade, quando vista por olhos que vivem em cativeiro emocional, é sempre interpretada como ameaça. Sua última decisão não foi movida por raiva ou impulso, foi espiritual. Você sentiu algo que não se explica, uma convicção silenciosa, um saber profundo de que era hora de partir, de cortar, de fechar portas. E ao obedecer essa intuição, você ativou uma proteção invisível que mudou tudo. Não se tratava apenas de se afastar de pessoas. Era uma separação de energias, de dimensões, de destinos. Algo maior que você estava conduzindo seus passos, e pela primeira vez você confiou plenamente. Essa conexão com algo superior te blindou. Enquanto tentavam te desestabilizar emocionalmente, você estava sendo amparado espiritualmente. As pressões externas não encontravam mais espaço para penetrar. Os antigos gatilhos foram desativados. Você não estava mais lutando contra pessoas, mas se alinhando com um propósito. E isso trouxe uma força que não vinha do ego, mas da fé. Uma certeza interior de que a sua jornada era sagrada demais para ser interrompida por distrações humanas. Eles não entenderam sua calma. Não compreenderam sua firmeza, e isso os desconcertou. Porque quando alguém se move com apoio espiritual, não há estratégia humana que o contenha. Você não estava apenas tomando decisões, estava atendendo a um chamado. E essa obediência silenciosa te levou a um lugar onde os ataques já não têm mais efeito. E a única coisa que resta para os que te subestimaram é assistir à distância à manifestação daquilo que sempre foi seu por direito. A paz de quem caminha em missão. Algumas pontes não merecem ser atravessadas novamente. Merecem ser queimadas. E você entendeu isso tarde o suficiente para aprender, mas cedo o bastante para se salvar. Não houve discurso, não houve explicação, apenas a decisão firme de não voltar. Quando você virou as costas, não foi para causar impacto, mas para garantir que não haveria retorno. E enquanto todos esperavam que você deixasse rastros, você deixou apenas silêncio e cinzas. A ponte se foi, e com ela qualquer possibilidade de retorno ao que te enfraquecia. Eles esperavam o ciclo, conheciam a dança, sabiam que, em outros tempos, você voltaria. Pediria desculpas, tentaria mais uma vez, mas não desta vez. Você não apenas saiu, você encerrou. E ao fazer isso, provocou um terremoto emocional em quem vivia de te ter como retorno garantido. A ponte não foi queimada por vingança, mas por discernimento, porque você finalmente entendeu que tem lugares aos quais sua alma não deve mais pertencer. Hoje, quem olha para trás só vê fumaça, e quem está do outro lado sabe, não foi uma ameaça, foi uma decisão. Você não está bravo, está lúcido, não está ressentido, está curado, e é isso que mais machuca. Perceber que perderam o acesso não para alguém ferido, mas para alguém inteiro. Você não deixou de amar, apenas deixou de aceitar menos do que merece. E isso é um fechamento que não se negocia. Nada pesa mais sobre alguém do que a consciência de ter perdido acesso a algo sagrado. E esse é o peso que eles carregam agora. Antes, era fácil, bastava uma mensagem, uma desculpa, um gesto, e você voltava.
Mas agora o acesso está selado, não por orgulho, mas por proteção. Você entendeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em ciclos de manipulação e negligência emocional. E ao selar esse portal, a ausência começou a gritar mais alto que qualquer presença. Eles tentam se aproximar, mas sentem que algo mudou. Não é só o seu comportamento, é a sua frequência. Sua energia agora tem muralhas invisíveis que rejeitam tudo que não está alinhado com sua essência. Eles sentem, mas não sabem explicar. Porque o que você mudou foi no nível espiritual. E nesse nível não há como forçar entrada. Quem não vibra na mesma frequência simplesmente é rejeitado. E isso os assusta, porque agora eles não sentem apenas a sua falta. Sentem o vazio de não poder mais te alcançar. Essa perda é silenciosa, mas devastadora. Porque no fundo, eles sabiam que você era raro. Sabiam que sua presença curava, iluminava, acolhia, e pensaram que sempre teriam acesso. Mas ignoraram um fato: até a bondade tem limite. E quando ela fecha a porta, não é por vingança. É porque o templo sagrado da sua alma já não aceita visitantes sem reverência. Eles conheciam o você que hesitava, que duvidava, que engolia a dor para manter a paz. Estavam acostumados à sua versão domesticada, aquela que tolerava o intolerável em nome de vínculos que só existiam na sua entrega. Mas o que emergiu após a tempestade foi algo que eles nunca imaginaram. Uma versão sua, que não apenas sobreviveu ao fogo, mas foi moldada por ele. Uma presença silenciosa, firme, segura, que não se explica e nem pede passagem. Apenas existe, com autoridade. O novo você não é movido por carência, mas por consciência. Você não busca aceitação, porque já se validou por dentro. Sua força não vem da raiva, mas da verdade. E essa nova versão, tão íntegra, tão cheia de luz e discernimento, desestabilizou todos que apostaram na sua limitação. Porque agora eles não sabem mais como se aproximar. As antigas táticas perderam efeito, as palavras não alcançam mais, e os jogos emocionais simplesmente se desmancham diante da sua clareza. Ver essa nova versão de você é como assistir a uma entidade que evoluiu. Você deixou de ser acessível emocionalmente para quem não respeita sua luz. Não por arrogância, mas por amor próprio. Você não grita mais. Agora, você impõe sua verdade com o silêncio, e esse é o tipo de força que não se treina, se conquista. Eles apostaram no seu colapso, mas tudo o que conseguiram foi testemunhar sua elevação. Durante muito tempo, eles usaram seu nome em sussurros e risos maliciosos. Contavam histórias distorcidas, alimentavam versões criadas para manchar sua reputação. Mas o tempo, esse juiz silencioso, revelou o que precisava ser revelado. E quando você floresceu diante de todos, quando seu brilho ficou impossível de ignorar, todas as vozes se calaram. Porque você não precisou se defender. Sua própria evolução falou por você. Essa reviravolta foi mais dolorosa para eles do que qualquer ataque direto. Porque não há nada mais desconfortável do que ver a verdade se levantar sozinha, sem esforço, sem barulho. Você não citou nomes, não expôs mensagens, não gravou vídeos de vingança, apenas se curou. E nesse processo você desmascarou todos sem dizer uma palavra. A sua luz ofuscou cada narrativa mentirosa. Sua presença plena se tornou um veredito inquestionável. Agora, eles te observam de longe, engolindo as palavras que um dia jogaram ao vento. O silêncio deles não é paz, é culpa. Porque sabem que erraram com você. Sabem que tentaram apagar algo que nasceu para brilhar. E o mais doloroso é que você nunca buscou vingança. Você apenas se reconstruiu. E essa reconstrução, feita de dignidade e silêncio, foi o castigo mais inesperado e implacável que poderiam receber. Eles te queriam de joelhos. Acreditavam que com os golpes certos te fariam desistir.
E por um tempo quase conseguiram. Mas o que eles não contavam era com a sua capacidade de transformar dor em combustível. De cada tentativa de te derrubar, você extraiu força. Cada rejeição se tornou tijolo para a sua fortaleza. Cada traição, semente para a consciência. E no fim, quando esperavam encontrar seus restos, viram nascer uma força indestrutível. Sua vitória não foi barulhenta, mas foi definitiva. Você não voltou com vingança, mas com propósito. Não precisou provar nada, porque sua existência passou a ser a prova de que quem é escolhido para algo maior sempre ressurge. A sua vitória não grita, ela pulsa. E essa pulsação reverbera no inconsciente de quem te quis pequeno. Eles agora vivem com a sentença de assistir você prosperar, enquanto carregam o peso de saber que tentaram te impedir. O que mais dói para eles não é ter te perdido. É saber que participaram da construção do seu renascimento. Eles foram as pedras que você usou para construir seu templo. Foram os ventos contrários que te ensinaram a voar mais alto. E agora, cada passo seu ecoa como uma lembrança. Eles erraram com alguém que estava destinado a vencer. Sua vitória não foi a resposta, foi o julgamento. E o silêncio que a acompanha, a condenação. Ao contrário do que muitos pensaram, você não desapareceu. Você se elevou. Sumir seria fugir. Mas o que você fez foi se deslocar para um lugar onde eles não podem mais te alcançar. Você não está mais acessível, porque agora habita outro nível de consciência, de maturidade, de espiritualidade. O que era dor virou sabedoria. O que era caos virou direção. O que era ruído agora é silêncio sagrado. E é exatamente isso que eles não compreendem. Eles te procuram nas mesmas rotas, com os mesmos atalhos emocionais. Mas o que encontram é o eco da ausência. Porque o que você era já não existe. Você não evoluiu apenas em comportamento. Você transcendeu em essência. Essa ascensão não foi assistida. Foi vivida em segredo, em lágrimas caladas, em orações profundas. E quando finalmente se completou, você não precisou anunciar. Sua energia fez isso por você. Agora, você é presença rara, não por se esconder, mas por se valorizar. Quem quiser te encontrar, terá que subir, terá que crescer, se transformar, mudar de frequência, porque você não vai mais descer para ser entendido. Essa ascensão não é sobre superioridade, é sobre verdade. E a verdade é simples. Você nasceu para mais. E, finalmente, você se permitiu viver esse mais. Não há retorno, apenas voo.